Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristiano de novo na área aqui para a nossa leitura diária de 365 para desenvolver e deixar a palavra de Deus transformar as nossas vidas. Hoje nós estamos no dia 168. Estamos aí nos Reis, conhecendo um pouquinho da história de Israel, da história de Judá. Nós vamos terminar Reis e daí nós vamos entrar em Crônicas, também vai falar um pouquinho sobre os Reis. E nós estamos usando essa tabela aqui, que eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link aí nos próximos vídeos aí, principalmente desse Antigo Testamento, para que você possa ter acesso a esse conteúdo. Tem um videozinho que eu explico como auxiliar, né, em você ler essa tabela para que você possa se localizar dentro da história de Israel, dos reis de Israel, de Judá e também anterior, desde Abraão até os 400 anos de silêncio. Isso é importante para a gente se situar no Antigo Testamento. Ontem eu falei muito e ainda fiz um pouquinho uma prática para você entender essa tabela e você entender, né, a sua localização. E ontem a gente entrou em Acabe e a gente vê que o ministério ali inicia de Elias. Tanto que a gente teve um momento com Elias ali e a viu, ok? Não quero estender um pouquinho esse vídeo, ontem foi um pouquinho mais extenso, né? Mas nós vamos aí caminhar na nossa leitura de hoje, ok? Dito isso, bora! Legal, estamos aí no dia 168, baixe a sua tabela, imprima, esteja com ela junto, abra no notebook para você enxergar onde é que nós estamos, se localizar na linha da história para que você saiba o que está acontecendo, beleza? Então vamos lá, 1 Reis 8, 1 a 46. Muito tempo depois, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Esse Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra e todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Enquanto Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconheceu-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? E ele respondeu: sim, sou eu. Vai e diga ao seu senhor, eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: Em que pequei para que você queira entregar esse seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando diziam, ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o havia encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim. Este seu servo que teme ao Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e eu sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui?
ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros de todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias, se aproximando de todo o povo, disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o Senhor, o nome do seu Deus. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que Deus que responder com fogo, este é que é Deus. Então todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e prepare no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhe foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo à necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamaram em alta voz e se cortavam com facas, com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizesse o coração deles voltar para si. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus!
Só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já houve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar. E ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Bem conhecido esse momento e muitas vezes ministrado e falado dos pastores. E é fantástico ver Deus se manifestando, e Deus faz grandes coisas, ele se manifesta através dos seus filhos também nos dias de hoje. E a gente vê isso muito acontecendo em Atos dos apóstolos, os acontecimentos que se sucedem ali relatados em Atos, nos testificam de que as coisas ainda acontecem. Abra lá Atos 11, 1:30. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa do homem incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas, vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-se, Pedro, mate e coma. Aí, ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque a minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela 2ª vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envia alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvas. As palavras que vocês ouvirão, e vocês serão salvos por causa dela. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio, Pentecostes ali. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudéssemos resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, o que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou
aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, enviando Barnabé até Antioquia. Quando ali chegaram e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a quem com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Então, essa é uma pergunta recorrente. Quando é que a gente foi chamado de cristão? Então, foi nesse período aqui, em Antioquia. Naqueles dias, alguns seguidores de Cristo, Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. E aqui nós vemos o retorno de Saulo, o retorno de Paulo, um período que ele passou fora. Eu creio que, às vezes, Deus, no nosso ímpeto, no envolvimento, Deus restaura nossas vidas. Eu passei por isso. Eu estava assim, uma gana de falar do amor de Deus e de repente Deus fala assim, não, agora eu vou te separar. E aí nós fomos para o seminário, Deus teve que aquietar-nos. Tivemos um tempo servindo numa igreja em Agrolândia, Santa Catarina, e aí Deus nos chamou de volta agora para essa igreja, família cristã, aqui em Curitiba. E estamos firmes e fortes, caminhando e avançando. Já estou há uns 18 anos no ministério e agora assumindo a igreja. Então existe um tempo, e agora a gente vê Saulo e Barnabé, no período em que eles vão ser chamados para ir as nações. E Paulo vai ser grandemente usado para constituir igrejas, ensinar as igrejas e aprumar as igrejas debaixo daquilo que ele é conhecido. Porque Paulo era aquele que ficava aos pés de Gamaliel. Era entendido, era inteligente, ele seguia as leis, ele era perseguidor da igreja por causa dessa estrutura. E ele já estava numa posição altíssima e Deus o chama. Ele teve uma experiência com o Senhor e isso o transformou. Você pode ter muito conhecimento teológico. Agora, se você não tem uma experiência com Deus, Paulo diz, de nada vale todo esse conhecimento. Isso é esterco. E nós vamos ver mais para frente ele falando um pouquinho sobre isso. Ele vai falar em suas cartas. Ele falou, isso é esterco com relação ao poder de Deus nas nossas vidas. Então, cuide para que isso daqui que nós estamos fazendo aqui não fique só no logos, mas que isso possa se tornar rema, uma experiência com o Senhor de transformação nas nossas vidas. Beleza? Salmo 135, 1, 21. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor. Nos átrios da casa do nosso Deus, louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi Ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou os reis poderosos, Sião, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e a terra deles deu a herança em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas.
Tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Arão, bendiga o Senhor. Casa de Levi, bendiga o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Você viu como ele faz algumas menções aqui? Do rei do Egito, aquilo que ele fez no Egito, com Seom, Og, e com a nossa leitura mesclada de Antigo, Novo, Salmos, a gente começa a entender, opa, ele está falando sobre aquilo que a gente leu faz poucos dias atrás, ou faz alguns dias atrás, mas aquilo fica tão vívido em nossos corações para que a gente possa estruturar e ter a compreensão da palavra de Deus, ok? Provérbios 17, 12 e 13. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará de sua casa. Glória a Deus, amém? Fechamos nossa leitura de 168, eu sou o pastor Christopher, que bom que está no nosso canal, assine o canal, ative o sininho, venha junto conosco nessa batalha, vamos nos reforçar e que Deus possa nos transformar através dessa leitura, da leitura, ler a Bíblia, ler a Bíblia, e que Deus possa trazer essa revelação do Deus vivo, do Cristo ressurreto que morreu e ressuscitou por nós. Ele sabe o que a gente enfrenta aqui. Ele é aquele que intercede por nós diante do Pai. Hebreus fala sobre isso. E chegaremos lá nessa leitura, mas a gente já pode fazer menção. Então, você que está junto aqui nessa caminhada, que legal que você está aí. Assine o canal, ative o sininho, dá um like, vamos nessa jornada. Para que o YouTube entenda. Isso é importante. Muita coisa boa na internet, mas muita coisa que distorce aquilo que é real. Beleza? Deus abençoe. Aguardo você para a nossa leitura de amanhã.